Fala pessoal, tudo bom com vocês? Nós estamos aqui para trazer temas relacionados com a segurança viária e mobilidade. Um assunto muito importante para a nossa sociedade, para que a gente consiga reduzir o número de mortes e feridos no trânsito, reduzir as lesões no trânsito, contribuindo assim para uma sociedade mais segura e principalmente pelo valor, né, gente, da vida, que a gente tem vivido momentos em que muitas vidas são ceifadas no trânsito do nosso país, do nosso estado e do nosso município. No dia 17 de outubro de 2024, saiu aí a lei número 15.006, que ela estabelece o seguinte, altera o Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, para criar a Semana Nacional de Prevenção a Acidentes com Motociclistas e instituir o Dia Nacional do Motociclista. Essa lei aí é do dia 17 de outubro de 2024. Nós tivemos também aí um estudo técnico sobre as motocicletas no Brasil, onde foi diagnosticado aí que mais da metade dos proprietários de motocicletas, motonetas e ciclomotores no Brasil não possuem carteira nacional de habilitação na categoria exigível, que é a categoria A ou ACC. Nós tivemos também um outro estudo recente do Observatório Nacional de Segurança Viária, em que foi constatado que em muitas cidades brasileiras o trânsito mata mais do que a arma de fogo. Então hoje a gente vai falar sobre essas novidades que nós tivemos aí, que são bases importantes para o trabalho realizado no trânsito de conscientização, de fiscalização, para que a gente consiga atingir a redução do número de mortes e lesões no trânsito até 2030, a redução do número de mortes aí de 50%. Esse estudo realizado sobre as motocicletas, motonetas, ciclomotores no Brasil, foi realizado pela Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito, que é o órgão máximo executivo de trânsito. Então, olha só, panorama estatístico brasileiro de motocicletas, motonetas e ciclomotores, é de agosto de 2024. Motocicleta, gente, é os veículos automotores de duas rodas de combustão interna, que é dirigido pelo condutor em posição montada. A motoneta é um veículo automotor de duas rodas, com motor de combustão interna, que o condutor conduz com as pernas juntas, na posição sentada. E os ciclomotores são os veículos de duas ou três rodas, providos de combustão interna, que atinge a velocidade aí até 50 km por hora. Então olha só o que esse estudo da Secretaria Nacional de Trânsito mostrou para nós aí, De acordo com o relatório, o uso de capacete é fundamental para proteger os motociclistas e passageiros, podendo reduzir o risco de morte em 37% e de lesões graves na cabeça de 69%. Então foi constatado aí já, gente, que o capacete é o componente de segurança mais importante aí para conduzir a motocicleta, responsável aí por um nível bem elevado de mortes e lesões graves na cabeça, causados aí pelo trânsito no nosso país. A partir das bases de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores, Renavan, do Registro Nacional de Carteiras de Habilitação, RENACH, e do Registro Nacional de Infrações de Trânsito, RENAINF, foram coletadas informações a respeito de todas as motonetas, motocicletas e ciclomotores registrados no país, bem como dados dos condutores desses veículos e infrações
relativas a eles. Desde a produção da primeira motocicleta brasileira em 1951, o setor experimentou um crescimento exponencial. Em 2024, a base de dados do Renavan já registra 34,2 milhões de veículos nessas categorias, composta por mais de 27,7 milhões de motocicletas, 6 milhões de motonetas e 504 mil ciclomotores emplacados. E aí a gente tem um quantitativo da produção desse tipo de motor por décadas. Em 1950 foi 1.919 unidades, 1960, 6.904, 1970, 81.572 motocicletas, 1980 já passa de 1 milhão, 1990, 1 milhão e 470. Então, na primeira década do século, o número de motocicletas e similares continuou a crescer e atingiu o auge em 2008 com 2,2 milhões de unidades. Sendo assim, nós temos esse modal, esse tipo de transporte no nosso país aumentando a cada dia e é um meio de transporte onde o condutor ele está muito vulnerável. Então a gente precisa dessa atenção para criar medidas para melhorar a segurança viária desse tipo de condutor. Olha só, nos dados do RENACH, a maioria dos proprietários, cerca de 53%, não possui habilitação na categoria A. Então a gente transita pela rua, então as estatísticas, esse estudo revela que mais da metade dos proprietários de motocicletas não possui habilitação. Então às vezes a gente vê ali o condutor da motocicleta fazendo alguma coisa errada, fazendo uma ultrapassagem de forma incorreta. Então, às vezes, assim, ele nem tem o conhecimento do jeito certo. E como é um veículo vulnerável e mais exposto aos riscos, cabe a nós, condutores do automóvel, cuidar dos mais frágeis, cuidar dos mais fracos no trânsito. Finalmente, o relatório expõe a análise desses veículos em sinistros, revelando que eles correspondem a pelo menos 25% dos sinistros e a mais de 30% das fatalidades. Então, esses dados reforçam a necessidade da criação e do cumprimento de políticas públicas e estratégias de mobilidade adaptadas para abordar a segurança viária, promovendo um trânsito mais seguro para todos os condutores, especialmente os de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Então, nós vimos aí a preocupação da Senatran, que é o órgão máximo executivo de trânsito, com os motociclistas. Nós tivemos a lei criando o Dia do Motociclista e a semana para a gente tratar sobre a segurança desse tipo de condutor. Um outro estudo que nós tivemos também publicado recentemente é o estudo do Observatório Nacional de Segurança Viária sobre mortes externas, a arma de fogo e a violência no trânsito, mortes no trânsito. Esse estudo também traz informações para a gente refletir sobre o trânsito no nosso país. Em muitas cidades, o trânsito mata mais do que a arma de fogo. Então vamos ver o que esse estudo traz para nós aí. Comparativo entre homicídios por arma de fogo e sinistro de trânsito. Tá vendo? As mortes por causas externas, como sinistros e violências, representam um grave problema de saúde pública global, correspondendo a cerca de 10% dos óbitos mundiais. Aí a gente tem alguns dados aqui, que apontam para um cenário alarmante de violência no Brasil, com 45.545 homicídios registrados em 2022. Então, essa taxa média de 20,36 homicídios por 100 mil habitantes. E aí a gente tem o seguinte, os acidentes de transporte continuam. E aí a gente tem o seguinte, os acidentes de transporte constituem uma crise de saúde pública global, ceifando aproximadamente 1,25 milhões de vidas anualmente. No Brasil, a situação não é diferente. Em 2022, o país registrou
33.426 mortes no trânsito, um aumento de 120 vidas perdidas em comparação com o ano anterior. A cada 12 minutos, uma pessoa morre em um sinistro de trânsito no país, o que se traduz em uma média de 5 mortes por hora. Tá vendo, gente? Então, a violência armada no Brasil segue sendo um grave problema de saúde e segurança pública. Em 2022, o país registrou 33.227 homicídios por armas de fogo, o que corresponde a uma taxa de 13,56 mortes por 100 mil habitantes. E esse estudo traz mais o seguinte para nós aí, ó. A comparação entre as mortes no trânsito e por armas de fogo em municípios brasileiros em 2022 revela um dado intrigante. Em 38,30% deles, as mortes no trânsito superam as causadas por armas de fogo. É o caso de algumas capitais, como Goiânia, São Paulo e Boa Vista. Em diversos casos, como o de Cuiabá e Florianópolis, a quantidade de mortes no trânsito é, respectivamente, 110,89% e 44,06% maior do que armas de fogo. Então, pessoal, nós falamos aí, sobre essa legislação, focando nos motociclistas. Vimos esse estudo da Secretaria Nacional de Trânsito, que traz dados interessantíssimos para nós aí e para a gente pensar nas políticas públicas em prol da segurança viária. E vimos esse outro trabalho aí realizado pelo Observatório, que mostra que em muitas cidades brasileiras o trânsito mata mais do que a arma de fogo. Forte abraço a todos, agradeço ao Portal Zug por esse momento, para a gente discutir temas tão importantes para a sociedade. Zug, conteúdo o tempo todo.